Eu tenho colégio normal de aula. Beleza? Ó, uma ultra, super, mega, plus revisão eletrodinâmica, hein, cara? Mesmo o cara tivesse aparecido hoje na aula, o cara ia conseguir se virar aqui, hein? Primeira coisa, antes, quando eu te mentia, era assim, ó. Era assim quando eu te mentia. Aí eu falava aqui, R igual a 10 ohms. É um ômega, que tende a piorar, como eu já disse. V igual a 200 V de volts. O que é isso aqui, essa linha aqui mesmo? É um fio condutor, obrigado, é um fio. Como é o nome desse objeto aqui? Resistor, que possui uma certa resistência elétrica, a capacidade de resistir à passagem de corrente elétrica, nome justo. Tanto do objeto resistor, quanto de sua característica, resistência. E esse aqui? Gerador, pode ser gerador, fonte de tensão, DDP, é a voltagem, professor. Popularmente é a pilha, professor. É a bateria, é a tomada, professor, também serve. Mostra que tu está no caminho, que tu está conseguindo visualizar o que tu está pegando. O grandão, o pequenininho. A galera não fazia ideia de como é que era o átomo quando começaram a estudar isso. Estudo de circuitos elétricos começa em 1700 e cacetada já. Certo? 1700 e cacetada, enquanto que a descoberta da cara do átomo é em 1900. Então a galera, olha, tá esquentando. Olha aqui, botar mão, pô, tá quente, cara. Aí deram o nome deste fenômeno de a energia elétrica, né? Da corrente elétrica se transformar em calor, de efeito Joule. Então no resistor sempre ocorre transformação de energia elétrica em calor. Nome disso, efeito Joule. Outra coisa que a gente não pode esquecer. Como é que mede, aliás, já que a galera não sabia como é que era o átomo, eles chutaram que as partículas que percorriam o fio, que deveriam ser muito pequenas, já que eles não percebiam, eram positivas. Então se tu larga uma partícula positiva, os opostos, os iguais, então eu diria que a corrente teria este caminho aqui, ó, o caminho anti-horário nesse caso. Neste caso porque era mais e menos, basta trocar o mais e o menos que fica no sentido horário. Mas com a descoberta do elétron, viram que estavam erradas as suposições iniciais. Aí eles, pô, que zebra, cara! Não são partículas positivas, são partículas negativas que percorrem o fio. Vamos mudar tudo. E os papas da época falaram, não, vocês são guri pequeno, cala a boca, eu é que mando, é do meu jeito, é assim e acabou. Então até hoje, num circuito elétrico, tu abre um circuito elétrico, eu desmontei uma máquina de lavar roupa esse final de semana, bem divertido, e lá tem um circuitinho elétrico, e tem o izinho, a setinha com o i, que é o errado. Até hoje, nos circuitos elétricos, sei lá, a máquina nova do ano 2000, e mesmo assim, as placas vêm pintadas no sentido convencional. E tu tens que saber qual é o sentido convencional, e saber que já que é o elétron que faz o caminho verdadeiro, e os opostos se atraem, o sentido verdadeiro da corrente elétrica, a gente representa E para lembrar do elétron, é o sentido real. Então, uma pergunta muito clássica de vestibular. Podemos dizer no circuito representado que o sentido real é horário? Ou o sentido horário é o convencional? Tem que saber botar as balinhas positiva ou negativa lá e raciocinar. Balinha positiva que determina o sentido convencional. Elétron tu determina o sentido real. Simples assim. E para isso basta lembrar dos opostos, que é chamado de lei de Dufay. Nós vamos ver futuramente aí na eletrostática, lei de Dufay. Bom, nada demais. Até aqui tá tranquilo, né, galera? Aí o seguinte, ó. Nós fizemos uma experiência virtual aqui na sala de aula e vimos que dobrando a voltagem, a corrente dobrava. Triplicando a voltagem, a corrente triplicava. E aí o Ohm achou que isso era uma lei. Ele até escreveu lá, primeira lei de Ohm. A corrente que percorre um resistor é diretamente proporcional à voltagem aplicada nele. Só que aí viram que nem todo material era assim. Viram o galho e o silício, que eram semicondutores, que não obedeciam essa regra. Aí viram que a primeira lei de Ohm não era lei. Certo? Aí deram uma modificada nos livros. Escreveram assim. A corrente que percorre um resistor ôhmico é diretamente proporcional à tensão aplicada a ele. Por que botaram ôhmico? Para falar, olha, resistor ôhmico é aquele que obedece à lei de Ohm.
Ou seja, aumentando 10 vezes a voltagem, a corrente aumenta 10 vezes. Diminuindo 3 vezes a voltagem, a corrente diminui 3 vezes. Foi isso que permitiu a criação da ideia de resistência elétrica, que é ver sobre... Cuidado, isto aqui não é a primeira lei de Ohm. Isto é a definição de resistência elétrica. Isto é uma definição, que nem velocidade. Que nem alguém disse, velocidade é distância dividida pelo tempo. É uma invenção, uma criação. Algumas são boas, outras são idiotas. Essa é uma das boas. A ideia de resistência elétrica é uma grande criação humana. Eu acho essa fórmula, eu chamo ela de fórmula sagrada dos circuitos elétricos. Fórmula sagrada dos... Ela resolve quase tudo sozinha. Ela é uma pitadinha de bom senso, lembra? Está dividindo, passa... V igual a R, V... Meu Deus, ela é poderosa. É ela que nós vamos usar o tempo inteiro. Não custa lembrar que para calcular a intensidade de corrente elétrica, a gente pode ver quanto de carga elétrica passa pelo fio, Q, e dividir pelo tempo. Só isso. Não custa fazer uma análise dimensional aqui, né, meus queridos? Quantidade de carga é Coulomb, lembra? Coulomb. Tempo é segundo. E Coulomb por segundo, ampere. Então é a análise dimensional aqui da formulazinha. Essa aqui o que é V mesmo? Volts. Corrente é como? Ampere, acabamos de revisar. E aqui sobrou quem? Ohms. É isso aí, a análise dimensional dessa aqui ficaria, vou fazer aqui mesmo, ó. Ficaria V de volts mesmo, Ohm, e ali ampere. Ou seja, o que é Ohm? É volt por ampere. Tá? Passa dividindo, volt por ampere. Análise dimensional. Por que eu estava te falando que aqui é quando eu te mentia? Porque quando eu coloco um gerador dessa maneira, 200 volts, eu estou dizendo que ele tem sempre... E na verdade nós sabemos que não é assim. Né? A gente compra a bateria do carro com 12 volts, mas na hora de usar nunca recebe 12 volts. É sempre menos que 12. Exatamente. Quando a gente usa ela de verdade, ela tende a cair pela metade. O engenheiro projeta uma bateria para que ela vai ter a sua melhor performance quando estiver usando a metade da voltagem que está escrito nela. Até porque a voltagem que está escrita na bateria é chamada de força eletromotriz. Então, nesse caso aqui, se nós fôssemos fazer desse jeito, vamos lá, V igual a R vezes I, a voltagem é 200, o R é, vamos calcular o I, está multiplicando, passou 20 amperes. Beleza, galerinha? Vou aumentar a resistência agora para 20. Tudo bem para vocês? Vamos ver o que vai acontecer. Com o dobro da resistência, 200 dividido por 20, cai pela metade. Faz sentido? Pô, como faz sentido? O dobro mais resistivo passa a metade da corrente. Tranquilo até aqui? Legal. Então, já que a gente revisou intensidade de corrente elétrica, quantidade de carga dividido pelo tempo, revisamos a fórmula mágica dos circuitos elétricos, V igual a R vezes I. Vamos fazer a última revisão. Revisamos efeito Joule, que é transformação de energia elétrica em energia térmica. O mais honesto seria ter feito assim com vocês, ó. Este sujeito aqui que eu estou pontilhando aqui, ó, ele é um gerador. Agora ele é um gerador real, não é um gerador imaginário que tem 200 volts. Ah, pode tacar o mundo aqui no meu peito que eu aguento, 200 volts, vem. Não existe isso, cara. Você vai pegar uma pilha e conectar o mundo na pilha e ela tem 1,5 volts. Pronto, aí eu vou abastecer o mundo com 1,5 volts. Não existe isso. Quanto mais cara tu botar grudado nesse gerador, mais ele vai ter que fazer esforço e uma hora ele não vai suportar manter aquela voltagem. Por exemplo, esse gerador desligado do circuito, tu bota aqui um voltímetro aqui nas extremidades, vai marcar 200 volts. Mas na hora de colocar o resistor externo ali, meu querido, a voltagem aqui nos polos do gerador não vai ser mais 200. Eu tinha usado uma de 10 primeiro, não é? Eu vou usar uma de 8 agora, pode ser, galerinha? Só para ficar mais, tá? Mas é equivalente, é parecida de 10 com de 8, não tem nada demais, né? Quando eu for fazer V igual a R vezes I, observem que aquele cara lá, ó, de 8, vai ter que ser somado com a resistência desse, já que elas estão em série. Tudo bem para vocês? E aí vai dar quanto a resistência? 10 vai ficar 200 igual a 10 vezes I. Quanto é que deu I?
10. Beleza? Professor, deu igual a outra. É verdade. Desculpa. Que deu igual a primeira, né? A segunda que deu 10, né? Muito obrigado. Muito obrigado pela atenção, galerinha. 20. Professor, deu igual a primeira? Vamos ver qual é a voltagem que esse cara está fornecendo ao circuito? Ele fornece 200 lá dentro dele. Mas dentro dele ele já perde um pouco, não perde? Quanto que ele perde? Vamos ver. Vamos fazer um V igual a R vezes I só nesse carinha aqui. Vai ficar R é 2, que é a resistência interna, lembra? Vezes 20, vai dar uma voltagem de... Se ele entrega 200 na parte interna, mas lá dentro dele ele já perde 40, quanto é que sobra pra cá? Ó, eu comprei um aparelho lá que estava escrito 200 volts, mas na hora do vamos ver eu só estou usando 160, cara. Tu viu como mudou isso? Antes, na primeira situação, não, era 200 e acabou. Não, agora está realista. E agora vamos fazer uma mudança aqui, ó. Vou passar aqui para 18. Pode ser? Que é próximo do 20, lembra? Próximo do 20. Na hora que eu faço a conta aqui, ó, 18 mais 2, continua dando 10. Só que vamos ver quanto é que o gerador está entregando de verdade? Me ajuda, como é que eu faço a conta para ver quanto é que é a voltagem nos polos? V R vezes I, valeu? 200 igual. Aí é que tá, esse 200 é o que tem ali só, ó, ali, e nada mais. Eu preciso ver quanto é que está perdendo nesse. O 10 que é o I, que eu acabei de calcular, e o R é esse Rzinho, é a resistência de dentro do cara. 2 vezes 10, 20. Antes eu fiz coisa errada. Ah não, estava certo. Estava certo, era 20 aqui, né? Tá certo. Dá 20 volts. Agora vamos ver, 200 volts menos 20. Caramba, nessa segunda situação, a bateria está entregando mais voltagem. Por que está entregando mais voltagem? Porque já que tem mais resistência, quase, quero saber como é que quando eu coloquei um cara de 8, ele estava aplicando nesse cara de 8 160 volts. Beleza? Eu quero saber, a explicação está aqui na nossa frente, é só olhar. Por que quando eu coloquei um cara mais resistivo, 18 volts, por que a voltagem entregue ficou maior de 180? Será que é inteligente essa bateria e ela age mais forte quando... Então precisa ter um processador ali eletrônico que detecta o que está conectado nela e age. Mas eu não fiz, eu simplesmente agi com a física clássica. O que está acontecendo ali? Por que aconteceu isso? Corrente menor. Ah, era esse I que mudou, não foi? Antes o I era quanto? 20. 2 vezes 20 deu? Quanto maior a corrente que percorre o gerador, maior vai ser a perda interna. Concordam comigo? Quando eu coloquei 8 ohms, passava bastante corrente, perdia bastante. Quando eu botei um resistor maior, passava menos corrente, perdia menos. Então se tu pegar uma bateria de carro, se tu colocar uma resistência bem fraquinha nela, vai passar um monte de corrente, ela vai se desgastar super rápido. Se tu colocar uma grande resistência elétrica entre um polo e outro, vai passar bem pouca corrente, vai demorar a gastar. Então as lâmpadas que brilham menos são as mais resistivas. As lâmpadas que brilham mais são as menos resistivas. Certo? Isso a gente já chegou a comentar no resistor do chuveiro elétrico. Lembra que eu comentei que eu troquei errado? Cheguei a comentar isso com vocês, não foi? Peguei o grandão, botei no inverno e peguei o pequenininho, botei no verão. E aí ficou trocado lá na chave. Certo? Aí depois que eu percebi, caramba, a resistência para o inverno é a pequena. Porque se ela é menor, passa mais corrente. Se passa mais corrente, esquenta mais. Beleza? E galera, olha só, eu falei tudo isso dessa maneira, meio que para te provocar, porque já tinha uma equação pronta para a gente fazer isso, a gente já estudou essa equação. A equação é chamada equação do gerador, que diz que a voltagem nos polos é E, quem é E? Menos R vezes I. Claro, é o E, que é o 200, menos o R vezes I, que é a perda ali dentro, ó, que é o que eu estava fazendo na marca, né? Eu estava fazendo na munheca, na marra, mas já tem fórmula pronta para vocês. Então pronto, nunca mais vamos se estressar. Como é que fica a equação do gerador para esse gerador que eu usei de exemplo? 200 menos 2 vezes I. Agora é só descobrir o I que eu sei qual é a voltagem nos
polos. Equação do gerador. Força eletromotriz, resistência interna. E corrente. Voltagem. Nos polos. Tudo bem? Uma mega revisão, hein, galera? Aí assim, ó, se tu lembra pouco disso, pega a apostila que fala disso, faz mais uma ou outra. Aí tu já entra na matéria de novo. Se eu faço o gráfico disso, não custa lembrar, ó, se eu faço o gráfico disso, voltagem por corrente, dá uma reta decrescente, olha só o coeficiente angular negativo. Aqui é a própria força. Alguém lembra o nome daquela corrente ali? Corrente de curto-circuito. É a máxima corrente que pode aparecer no gerador. Como é que se acha corrente de curto-circuito? É só lembrar que a voltagem é zero. Bota zero ali, isola o I. Tem 3 tipos de potência que a gente pode calcular no gerador. Lembrando que a fórmula original de potência é V vezes I. Mas eu posso substituir esse V vezes I por V igual a R. E aí nasce 2 filhotinhos, lembra? Tem 3 tipos de potência aqui no gerador. A útil, a gerada e a dissipada. Aonde fica cada uma delas? A útil é a que eu vou usar de verdade, é a dos polos. É V vezes I e esse V é nos polos. Parabéns. A gerada é na força eletromotriz, então é E vezes I. Na resistência interna, eu posso colocar no lugar do V, R vezes I. Só que aí é o Rzinho, né? Ficaria Rzinho vezes I ao quadrado, substituindo ali, ó, R vezes I. Tudo bem? R vezes I ao quadrado. Seria legal tu dar uma olhada naquela aula de novo, fazer uma revisãozinha, porque é o máximo que eu posso fazer aqui nesse pouco tempo que eu tenho. Se bem que ao estudar receptores, tu vai começar a conectar uma coisa com a outra, vai ficar tudo mais fácil, na verdade. Porque se o gerador está gerando, o receptor está recebendo, pelo amor de Deus. E antes, eu poderia dizer o seguinte, ó. Eu poderia pegar um motor aqui, representar um motor, uma resistência externa, uma lâmpada para dizer que o motor está ligado, e uma bateria conectada no motor. Então eu falaria assim para vocês, ó, na época da mentira. Ah, eu tenho uma bateria de 12 volts, e ela é perfeita, tá vendo? 12 volts sempre. Ah, que legal. Este motor, ele consome 8 volts. Ele é perfeito, ele sempre consome 8 volts. Sempre consome 8 volts, oh, igual, sempre. E aqui eu tenho uma lâmpada que vai brilhar junto com, na hora que o motor ligar, para dizer que ele está aceso, um LEDzinho ali que vai dizer, ó, acendeu o motor. E vamos dizer que ele ali, sei lá, ele tem 2 ohms. É uma lâmpada. Se dos 12 o motor consome 8, sobra quanto para cá? 4. V igual a R vezes I, o V é 4, o R é 2, calculo o I deu 2 amperes. Pronto, descobri que tem 2 amperes. Mas não é verdade. Não é verdade. A verdade é que uma bateria de 12 volts, ela possui uma certa resistência interna. Então, 12 volts é o que está marcado na caixinha lá. Mas na hora do vamos ver, ela vai me entregar um outro valor que eu preciso calcular quanto é que é. E assim, isso é um G. Mas os receptores, o motor, meu amigo, um motor de 8 volts, ele não é um motor que tem sempre 8 volts. Na verdade, ele possui lá uma força contra-eletromotriz. Ele possui uma força contra-eletromotriz, ó. Essa bateria vai empurrar a corrente do mais para o menos. Esse cara vai empurrar a corrente no sentido oposto, do mais para o menos também. Certo? Então ele vai consumir a energia da bateria. E vamos supor que é 8 volts. Se essa é chamada de força eletromotriz, essa é a força contra. Mas ali tem uma resistência. Esse cara também vai ter uma resistência interna. Este é um receptor elétrico. Ele tem a força contra-eletromotriz, ele também possui. Ou seja, ele consumiria 8 volts se não passar nada por ali. Mas na hora que passar um pouquinho ali na resistência, ele vai ter um consumo para o motor girar e vai ter um consumo porque ele tem resistência. Afinal, o motor é feito de fio enrolado, pô. O motor é um monte de fio enrolado. Quanto mais fio, maior a resistência. Então, tu vê, é a mesma coisa, né, cara? Gerador e receptor é a mesma coisa. Única diferença, esse está gerando e consumindo ao mesmo tempo. Por isso que gera, mas perde menos R vezes I.
Beleza? E esse cara aqui está consumindo e consumindo. Como é que será que eu vou calcular o consumo total de voltagem ali? Somando. Antes era diminuindo. Por que era diminuindo? Porque gerava e consumia dentro de si próprio. Agora é consumo inútil e consumo útil. Concorda que esse consumo é inútil para o motor? Fica dentro do motor esquentar. Né? Porque se tem resistência, tem o efeito. Esquentar é uma porcaria, faz barulho também. Aí perde um pouquinho de energia. Então o motor é imperfeito, na verdade. Não é uma voltagem fixa de consumo. Se tinha a equação do gerador, claro que vai ter a equação do receptor. E o Robert já matou a charada. Como é que vai ficar? Bem parecida. V. Esse E nós vamos botar um E' para diferenciar a força de força. Muito obrigado. Força eletromotriz de força contra a motriz. Mais. Claro, porque é multiplicando a resistência pela corrente que determina a voltagem em cima de um resistor. E aí então eu estou pegando esse consumo útil e somando com esse consumo inútil. Essa soma dá o consumo total do receptor. Pois não. Pode ser em paralelo ou só em série? Pode ser em paralelo, poderíamos ligar vários em paralelo, só que na hora de ligar receptores em paralelo só faz sentido que eles sejam idênticos. Senão vai ter corrente circulando entre um e outro que não vai prejudicar o funcionamento de alguns dos motores. Assim como nós vimos que receptores, geradores, nós só conectamos em paralelo quando eles são idênticos, a mesma coisa vai ocorrer agora aqui. Bacana a tua colocação. Pessoal, olha só. Em casa, por exemplo, a gente usa tudo em paralelo, né? Porque a voltagem tem que ser igual para todos os aparelhos, né? E lembra a característica da ligação em paralelo é que a voltagem é a mesma. Então em casa, quando a gente conecta as coisas nas tomadas, é sempre em paralelo. Porque se a gente fosse conectar em série a corrente é a mesma, mas a voltagem divide. Aí se fosse colocar dois aparelhos na tomada, teria que ser 2,110, por exemplo. Eles teriam que ter a mesma resistência para poder ser ligado em série. Seria bem mais delicado, precisaria ter um conhecimento técnico para usar a rede. Por isso que é tudo em paralelo. Assim todos os aparelhos têm a mesma voltagem. Certo? Bacana a colocação. Pessoal, olha só. Da mesma forma que eu tinha a curva característica do gerador, aqui eu vou ter a curva característica, ou seja, que caracteriza, né, do receptor. É de que grau a equação do receptor? Primeiro grau, né? Então é uma reta a curva, concorda comigo? Professor, uma reta a curva, é isso mesmo? É assim mesmo que se fala, tá? Por incrível que pareça. Na faculdade é toda hora o professor, a curva, e desenhando retas na tua frente. É porque nós sabemos que uma reta é uma curva com raio. Alguém lembra dessa? Infinito. A reta é uma curva com raio infinito. Isso não é uma piada, tá, gente? Isso é um fato matemático, né? Só que é meio difícil de digerir às vezes, tá? Então há uma curva, não tem problema nenhum. E esta curva vai ser uma reta, né, galerinha? Certo? V igual a E' mais R vezes I. Só que quando I é zero, a voltagem não sai de zero, ela sai de um certo valor já, né? Que é a força contra a eletromotriz. E à medida que a corrente vai aumentando ainda mais essa voltagem, ó. Beleza? É claro que o engenheiro projeta esse aparelho para ser conectado numa certa voltagem, né? E não pode ser muito acima aqui, senão essa diferença de voltagem aqui vai ser calor, né? A mais. Ah, é por isso que tu não pode pegar um motor 110 e botar no 220. Ele vai girar. Só que ele vai girar e vai passar muito mais corrente pelos fios do que ele esperava, gerando muito mais efeito, ele frita. Se tu pegar um motor 220 e colocar em 110, ele vai gerar bem minguado, bem fraquinho, mas não vai ter corrente suficiente para ele aquecer e estragar. Por isso que a gente viu que não queima usar um aparelho de usar uma menor voltagem num aparelho que tem maior voltagem, não é isso? Eu pegar um aparelho de 220 e tacar em 12 volts, não acontece nada, não vai estragar. Eu pegar um aparelho de 220 e tacar em 190, não vai estragar. Agora, um aparelho de 110, tu botou em 130, tu já pode queimar o aparelho, certo? Porque esse excesso aqui de voltagem em relação à força contra a eletromotriz, essa diferença vai gerar calor, né? Efeito Joule na resistência interna. E aí vai queimar o teu brinquedinho. Certo? Ó como é interessante, amigo, ó.
Como são parecidas, né? Será que no vestibular vai estar escrita equação do gerador, equação do receptor? Como é que vai detectar qual é qual? Pode ser o Elinha e o sinal, né? Lembrar que um gera e perde ao mesmo tempo. Por isso menos, para calcular a voltagem que sobrou nos polos. Para eu saber a voltagem nos polos do receptor do motor, vai ter uma mais a outra, consumo mais consumo, para dar a voltagem total. Essa é a minha dica para tu detectar, né, o que fazer. Já que nós estamos falando de receptores, se lá tinham as três potências, quais eram as três potências do gerador? Útil, que é a dos polos, a gerada, que era na força eletromotriz, e a dissipada, que era na resistência interna, o efeito Joule. Aqui eu devo ter as mesmas coisas, né? Potência que eu estou utilizando de verdade, potência que eu estou consumindo e potência que eu estou perdendo, dissipando. Qual será a potência que eu utilizo de verdade no motor? Pois é, a potência útil. A potência útil será que é determinada por V vezes I usando a voltagem nos polos? Eu estou usando toda a voltagem que me é entregue aqui nos polos? Eu só uso de verdade aquela que está no motor de verdade, a força contra a eletromotriz, porque essa esquenta o motor. Tu viu que é um pouco diferente do gerador? O que é útil para o gerador? É o que está aqui. Porque eu estou perdendo, aqui está a minha geração. Então eu estou gerando, mas estou perdendo também. Então o que é útil é aqui. Aqui é diferente. O que eu estou consumindo, a potência total está aqui. Mas o que faz o motor girar de verdade é apenas a força contra a eletromotriz. Isso esquenta o motor. Então potência útil vai ser E' vezes I. Potência útil. Já que potência é V vezes I, eu vou usar o E'. E' vezes I. Potência consumida, ou potência total. Agora sim, é nos polos, que seria V vezes I. Potência útil, potência consumida. E alguém poderia me dizer potência dissipada? É na resistência interna, eu quero ver como é que fica aqui. Ó. Parabéns, garoto. Afinal, se eu boto no lugar do V R vezes I, fica R vezes I vezes I. Que dá R vezes I ao quadrado. Mas quem é esse R? Do receptor, já que a gente está estudando o receptor. Muito obrigado. É isso aí. Tá? Então, ó, as três potências do receptor, muito parecidas com a do gerador, com pequenas diferenças ali. Pequenas diferenças. Pela lei da conservação da energia, o que eu posso falar sobre essas potências aí? Essas três potências. Que a potência útil é a potência consumida menos o que eu perdi, menos a dissipada. Ou a potência consumida é a útil mais a dissipada. Certo? Legal. Assim nós tivemos um papo bem interessante sobre receptores. Não vou te dizer que eu falei tudo, mas estamos muito bem encaminhados. Né? Até porque eu acho que de repente a próxima aula ele vai misturar tudo. Ó, a gente falou da aula 10 da Física 4C, falando das potências, falou da total. Ó, não falei de rendimento, na verdade, só para essa aula. Não falei de rendimento. Alguém lembra como é que é a ideia original por trás de rendimento? Como é que a gente calcula o rendimento, por exemplo, de uma operação financeira? Parabéns! É lucro sobre investimento. Fiquei até arrepiado agora. É saber quanto tu lucrou em relação a quanto tu investiu. É a proporção. Quanto tu ganhou de dinheiro a partir de quanto tu botou de dinheiro na brincadeira. Olhando para um motor, para um receptor elétrico, quem é que eu invisto nele? Isso é a potência, na verdade, nos polos, né? Eu boto ele, boto uma voltagem nele, querendo que ele use tudo, né? Seria a potência consumida, pelo aparelho, é o que eu estou investindo nele. Mas o safado usa tudo? Não. Ele só usa qual? Só útil, né? E a útil o que é? IPU. Tá? Então o rendimento nesse caso vai ser potência consumida é V vezes I, onde V é a voltagem nos polos. E a potência útil é E' vezes I. Corta I com I, o rendimento ficou E' sobre V. Se tu for ver o rendimento do gerador,
é justamente o contrário, é V sobre E. Certo? O do gerador é justamente o inverso aqui, né? O inverso. V sobre E. Tá? Por quê? Porque lá o que eu invisto, o investimento é a força eletromotriz, mas eu só utilizo a voltagem nos polos. Aí fica V sobre E. Aqui é o contrário, E' sobre V, o rendimento. Pode dar mais que 100%? Nenhuma máquina nessa vida, né? Gera mais do que entra, né? Não viola a conservação de energia uma máquina render mais que 100%, né? Imagina, eu vou lá e gasto 10 joules de energia nela, ela me produz 30 joules. Não existe isso, infelizmente, né? Mesmo os motos contínuos que existem na internet aí, máquinas que estão funcionando já há 20 anos e não param sem energia. Não é bem por aí, né, cara? Né? Na verdade é que a máquina está usando uma energia que ainda não é conhecida, bem conhecida, o fluxo dessa energia, e a pessoa acha então que a máquina está funcionando sem energia. Esses dias eu vi numa feira aí, num canal aí, o cara falando de uma feira de carros para ricos, assim, né? Aí o cara me solta uma assim, não, mas o maior, o que está mais fascinando nossos clientes é a nossa nova calota, que é com ímãs. E aí ela vai gerar uma autoenergia que vai fazer o consumo do carro diminuir tremendamente. A maneira como ele falou ali, cara, deu até pena do cara, porque qualquer pessoa que entenda o mínimo da natureza vai ver que ele falou merda ali, ainda mais que é um cliente exigente, teoricamente, né? Um cliente que vai gastar centenas de milhares de dólares no carro, né? Ele falou a maior merda da vida dele ali. E claro que, assim, ó, dá pra salvar a merda que ele falou, entendeu? Mas a maneira como ele falou, que é uma energia revolucionária que nunca ninguém quis usar, nunca ninguém soube usar. Imagina, tu bota ímã na roda do carro, aí tu faz ela girar. Nós vamos aprender que o ímã rodopiando gera corrente elétrica, se tiver fio próximo dele. Mas, se tu bota, por exemplo, fios ali próximo da roda para aproveitar essa energia, tu está fazendo um gerador de eletricidade. Aí, quando tu aproveitar a energia do movimento do carro, o carro para. Certo? Ele queria dizer que não, que isso ia... Pelo amor de Deus, a tecnologia já existe. O carro híbrido, o carro elétrico, quando tu pisa no freio, em vez de tu espremer metal com metal e esquentar metal com metal, porque vai esfriar depois no ar, tu usa um gerador elétrico, aciona o gerador aproveita a energia da roda para o carro ir parando e carregando as baterias do carro. Ou seja, é como ter colocado vários alternadores nas rodas. Aí eu conecto os fios, os alternadores funcionam, o carro freia eletromagneticamente, carregando energia. É uma coisa até, né, de se pensar como é que os caras não fizeram isso antes. Não sei por que não fizeram isso antes. Não deve ser porque querem vender petróleo para nós. Não deve ver. Né? A história, na verdade, galera, é que a gente já tem tecnologias 1000 para superar o petróleo. Né? Na verdade é que não existe interesse econômico de aplicar essas tecnologias. Né? Por isso que a gente continua detonando a natureza, só para poder ganhar mais dinheiro. Porque, né, carros elétricos nós temos tecnologia para eles há muito tempo, na verdade. Show de bola! Legal! Vou ser gente boa. Vou ser gente boa. Vou tirar uma página da tarefa anterior e vou botar uma página dessa. Assim que não fica enjoado de elevador. O elevador dá enjoo. Então, ó, vou fazer o seguinte, faz só a página 19, beleza? Só vou querer a 19 dos elevadores. Física B19, a tarefa então. E aí vou botar uma paginazinha da Física C. Uma paginazinha da Física C. Aí eu sou o cara mais feliz do mundo. Isso, a página 4 me parece bem honesta. Página 4. Então essas duas páginas seriam, cara, de suma importância que tu faça essas páginas, gente. Principalmente nessa história de Física C, que fazia tempo que a gente não voltava. Até se estiver muito perdidão, dá uma folhada na apostila anterior para revisar alguns conceitos, se for o caso. E aí na próxima aula, depois de corrigir as tarefinhas, eu já vou falar de aparelhos de medidas elétricas. Vamos falar de multímetro, voltímetro, galvanômetro, entre outros. E olha ali, as leis de Kirchhoff. Kirchhoff. Eu sempre falava Kirchhoff. Aí fui ter aula esses dias, o cara falando Kirchhoff. Aí eu peço desculpa para meus alunos dos vídeos anteriores, né? O animal falava Kirchhoff, boca cheia ainda, achando a pronúncia linda. As leis de Kirchhoff. Aí fui descobrir que não é lei. Nem é lei, e o nome do cara é Kirchhoff, que é alemão, Kirchhoff, Gustavo Kirchhoff. Então aí a gente vai aprender como a dica do Kiki, certo? Então depois da próxima aula, né, sair das leis de Kirchhoff para a dica do Kiki, vai ficar
ficar mais humilde, né? Certo? Nas próximas aulas é isso que vai acabar aparecendo aí. Olha, amigo, se eu fosse tu, eu já arriscava uns ali. Que aí se der problema nesses 4 minutos que faltam, tu me chama, a gente já discute juntos o que deu problema. Começa pela C, galera. Começa pela C, que é a parte mais cabreirinha aí, mais nova. Fica à vontade, meu querido. Tô indo nas carteiras, é só chamar.